Olá, bem-vindos a mais um programa O Espiritismo Esclarece. E hoje contamos com a ilustre presença de nosso dileto amigo e irmão Láudio Borba. Láudio é presidente da Sociedade Espírita Simão Pedro, na cidade de Alvorada, aqui no Rio Grande do Sul. Nosso tema? Vamos conversar sobre o importante serviço de assistência social realizado por esta sociedade já há 6 décadas, sendo para a comunidade local quase como um anjo da guarda. Temos certeza que todos apreciarão essa conversa, que será bastante informal, bastante descontraída e rica em informações e também com belas passagens históricas da construção da sociedade até os dias de hoje. Então fique conosco. Pedimos ainda que inscrevam-se em nosso canal, compartilhem nossos vídeos. Você poderá estar ajudando alguém. E desde já, pedimos que ao final registrem seus apontamentos, seus questionamentos e suas dúvidas, até mesmo suas críticas, pois são muito importantes para nós. Assim, fique conosco, pois voltamos em seguida. Então seja muito bem-vindo, meu querido e amado amigo, irmão Láudio Borba, ao nosso 11º programa, O Espiritismo Esclarece. Eu sei que tu é um homem extremamente ocupado, raramente consegue parar, e quando consegue parar assim é justamente porque tem que estar com a família, e eu estou agora ocupando um pouco desse teu tempo com a família. Mas como vamos conversar sobre a nossa querida Sociedade Espírita Simão Pedro, e eu me considero um dos filhos da Simão Pedro também, eu fico muito grato, e também em nome de todos os nossos internautas, tu poder ter alocado um pouco de teu tempo, que deveria estar com a família, para nos falar um pouco desse magnífico projeto que já tem aí 6 décadas servindo a cidade de Alvorada, auxiliando pessoas de todas as partes que concorrem a ela. Inclusive, não faz muito, fiquei sabendo que na minha infância, quando ainda bebê, eu fui levado a Simão Pedro pela minha mãe, porque eu estranhava muito a cidade. Recém houvera mudado para Alvorada naquela época, isso em 67, sou nascido em 66, e estranhava ainda muito o local. Então, por recomendação das vizinhas, acabei sendo levado à sociedade, e depois, anos depois, voltei lá, onde iniciei meus estudos. Então, eu quero te dar as boas-vindas ao nosso programa, e meu nome, em nome de todos os internautas, agradecer ter podido nos atender. Seja muito bem-vindo, meu querido amigo. Olá, amigo Arivelto. É uma satisfação participar nesse 11º programa O Espiritismo Esclarece. Um abraço aos nossos amigos internautas que te seguem, que com certeza cada vez cresce mais a participação dos nossos irmãos espíritas e não espíritas, porque é um trabalho sério que tu estás fazendo,
na divulgação da doutrina espírita e dando a oportunidade de todas as pessoas que não conhecem passar a conhecer a doutrina espírita e seus caminhos e seus trabalhos. Então, meu querido amigo, bom, como havíamos conversado já de antemão, nós vamos hoje trazer ao público um pouco da história da Sociedade Espírita Simão Pedro, bem como o seu importante trabalho de ação social que vem realizando já há bastante tempo. Mas eu queria, antes da gente entrar efetivamente nesse assunto, porque o que me motivou justamente a esse convite foi quando tomei conhecimento do significativo trabalho durante esses 10 meses pandêmicos aí que assolou o país e o mundo inteiro, e o quanto foi significativo para muitas famílias do entorno que são atendidas já há bastante tempo pela sociedade. Mas eu queria que começássemos essa conversa tu trazendo, dividindo um pouco com o nosso público, um pouco dessa história, até porque aqueles que não conhecem ainda o Láudio, e aí eu costumo brincar porque o Láudio é um dos pilares da Sociedade Simão Pedro, sendo que as fundações é seu Adelino Borba, seu pai e fundador da sociedade, com sua amada esposa Elvira Borba, sua mãe, e outros queridos amigos também, valentes trabalhadores que remangaram suas mangas e cavaram valas neste local e neste morro para sentar as primeiras pedras que hoje seguram essa magistral construção e que vamos colocar agora ao longo do programa algumas imagens para que fiquem conhecendo o que é a Sociedade Espírita Simão Pedro de hoje em dia. Então, por favor, divida um pouco conosco como começou essa história, até porque eu gostaria que tu fizesse referência também a uma certa visão, o sonho, uma oportunidade que tu tivesse, até porque tu dividisse isso comigo há alguns anos atrás, sobre este projeto da Sociedade Espírita Simão Pedro, ainda na espiritualidade. Tu teria em uma visão visto isso, uma imensa fila de pessoas adentrando a um portal, vindo a encarnação para colaborar nesse magnífico projeto. Então, detalhe um pouco para nós como foi essa visão e fala-nos um pouco da história da Simão Pedro, desde os seus primórdios mesmo ali com seus pais. A visão, a história, o sonho, como a gente pode falar, ele vai um pouco mais atrás, né? Porque a Simão Pedro, fundada em 1957, por Adelino Borba, meu pai, e a dona Elvira, cercado por outras pessoas, mas tem esse sonho que nos traz uma realidade, uma visão de como se preparou, como tu disse, aquela grande fila que a gente via, aquelas pessoas se candidatando para que pudesse vir a fazer parte deste grande projeto, que eu disse, fora do cordão, dos limites da cidade de Porto Alegre, que já passava lá o Arroio e Feijó, a divisa, que hoje é Alvorada e Porto Alegre. Na época, era 10 anos antes de ser emancipada, de existir Alvorada, era um distrito de Viamão. Então, antes disso tudo, já estava no plano espiritual o planejamento de se fundar, de colocar aqui aquela base sólida da doutrina espírita, que tinha um projeto, não vou dizer audacioso, mas um projeto muito importante que seria a Simão Pedro. Mas para que pudesse ser realizado, precisariam homens fortes, do trabalho braçal, para fazer a base, para receber depois todos aqueles que juntos estudariam a base, a doutrina espírita. Isso foi feito. Essas inscrições veio muitos espíritos que estavam clamando por uma oportunidade de voltar à Terra
para a reencarnação e serem úteis e progredirem espiritualmente. E nessa leva, veio lá muitos seres que na época eram ligados muito, de acordo com a necessidade do momento, ligado à construção civil. E aí nós tivemos ali Manuel Francisco da Silva, nós tivemos uma série de outros companheiros que lidavam na área da construção civil e ajudaram a materializar, a colocar, porque na época não tínhamos ali a condição de fazer trabalho com máquinas, fizeram braçalmente aquilo com as mãos, né, com as próprias mãos, este trabalho da edificação do primeiro prédio da Simão Pedro. Então, nasce então ali essa obra magnífica. E eu estou lembrando agora, porque a infância que nós tivemos, a gente dividia o pai com tantos outras crianças, outras pessoas, que o pai não era só meu, não era só da família, era de todos. A mesa de casa era sempre cheia de pessoas, sempre mais 10 para o almoço, onde a minha mãe achava tudo tão normal isso. A Simão Pedro, neste trabalho, que hoje nós iniciamos falando, que nos propomos a falar sobre assistência social, eu lembro que na infância nós fazíamos lá, liderado pelo seu Adelino, aqueles caminhõezinhos, os quartinhos, vamos dizer assim, que era caminha para menina, roupeirinho, essas coisas todas, brinquedos manuais feitos de madeira, feito ali na Simão Pedro. Então já iniciava ali um trabalho social já voltado para a criança. Tá? Então, e profissionalizando para o adulto. Eu não sei se te falei alguma vez, mas ali a Simão Pedro teve fábrica de colchão, que na época não existia espuma, era crina e lã, era palha, tá? E era feito ali. Eram feitos móveis. Nós, no caso eu e outros meninos, aprendemos a fazer que nós chamávamos de terno estofado. Era 2 poltroninhas e um sofá para 3 pessoas. Isso tudo a gente aprendeu. A funilaria, tinha o seu Antônio Medeiros, que era um funileiro alta qualidade, um profissional maravilhoso, e já estava aposentado, ensinava todo esse trabalho, a arte da funilaria para as pessoas, para os meninos, para os jovens. Então, Simão Pedro foi a base de muitos profissionais, no caso da marcenaria, que passaram por ali, se tornaram bons profissionais. Então foi um tempo magnífico de aprendizado, de crescimento, onde levava também uma série de situações, onde visitavam famílias, davam a oportunidade de aprendizado, levavam alimento. Então foi a implantação da Simão Pedro, foi feita com muito trabalho, com muita dedicação, por companheiros que eu vou dizer assim, anônimos, porque eu não vou lembrar o nome de todos, tá? Mas importantíssimo neste período. Sim, imagina que memórias lindas que tu deves guardar daquela época, né? Eu sei que tem alguns painéis na sociedade ali internamente que mostram um pouco da história da construção. Acho que alguma delas até deve ter te pego como menino, de repente, em alguma das imagens lá. Sim, nós temos gratas lembranças ali. Leontina Ramos, que trabalhou muito na assistência social, no trabalho interno da Simão Pedro, a Maria Joana Kirsch, Gessi. Então, essas pessoas, para te ter uma ideia, assim, é fantástico o trabalho e a participação dessas mulheres também, que não foram só homens que fizeram esse trabalho, que naquela época não tinha ir lá na madeireira e comprar uma caçamba de brita, era quebrado na mão. Aquelas sobras de granito, vinha, os caminhões largavam ali, e eu lembro hoje, porque era muito cheio de preconceitos ainda, a sociedade, as mulheres não podiam usar uma calça comprida, uma jeans, usavam só vestido. E eu lembro Leontina Ramos, sentada numa pedrinha, com um pano na frente das pernas, quebrando pedra, porque esse pano
porque saltava lascas de pedra em suas canelas, assim a gente via sangrando, e ela estava sorrindo, trabalhando, quebrando as pedrinhas para que pudesse ser feito concreto da próxima laje. Tá? Então, era uma dedicação só, né, neste trabalho, homens e mulheres. Maria Kirsch, que teve um problema sério já desde a sua juventude de obsessão, foi uma ótima médium, que melhorou no trabalho da casa, se dedicou 100% na marcenaria ensinando os meninos. Então, temos assim umas histórias de cada um tem um trabalho fantástico. O seu Adelino foi um líder, mas foi muito importante, muito bom, que esteve neste grupo que se candidatou para vir com ele, muitas pessoas, pessoas iluminadas, trabalhadores de força e de qualidade. Foi um trabalho de base muito, Sim, muito sério. eu tive a grata oportunidade de chegar a conhecer a Dona Maria Kirsch, seu Pedro Carlos, e seu Pedro Carlos, alguém assim, que você conversava com eles, eu adorava quando ele começava a contar um pouco também das histórias antigas. Então, poxa, só tenho a agradecer o acolhimento que tive. Logo que cheguei à Sociedade de Simão Pedro, foram ali, bem dizer, 40, quase 40 anos depois, 38 anos depois, bem dizer, eu cheguei a Simão Pedro lá para justamente ouvir uma palestra espírita, acabei me interessando, ingressando nos estudos, conheci o teu pai, o seu Adelino, que já me tratou com muito carinho. Lembro quando ele me levou um momento logo depois de uma exposição espírita da noite, me mostrou a casa onde ele residia e contou-me toda a história. Depois também em um evento da sociedade, a sua mãe também me contou um pouco da história de quando ele trabalhava, pegava a barca para atravessar o Rio Guaíba, voltava do trabalho. Então, foi um aprendizado para mim, assim, que eu digo, por isso que eu costumo sempre me dizer que sou um dos filhos da Simão Pedro também, porque o meu primeiro aprendizado, meu primeiro acesso à doutrina foi justamente ali na sociedade. Tive a grata oportunidade de te conhecer, e aí você já me estendeu também como convite uma vez para assumir o jornalzinho e reativar o antigo jornal Nova Era, né? Momento. Temos saudade daquele momento. Exatamente. Depois ali surgiu o primeiro projeto da DEL de uma escola de informática, e a sociedade cedeu o espaço e tu me convidou para presidir também a primeira escola. Então acho que para mim foi um aprendizado que eu sou repleto de gratidão. Mas eu queria que tu agora me diz uma coisa: quantos presidentes ao longo desses mais de 60 anos tiveram na sociedade? 63 anos, tá? 18 de abril de 1957. 18 de abril é uma data bem significativa, né? São 100 anos depois do Livro dos Espíritos, não é mesmo? Que coincidência, né? Coincidência, foi bem escolhido. Nesse período, nós tivemos aqui, até agora, 3 presidentes. O senhor Adelino, que fez 44 anos na presidência, o seu Pedro Carlos, que fez 2 anos, e eu que estou desde o desencarne do senhor Adelino, do pai, né, até agora, assumindo. E estamos aí preparando outros companheiros, e com certeza, com satisfação, vamos passar o bastão na hora certa para cada um daqueles que já estão chegando. Então é um trabalho muito importante. Tem pessoas que acabam não entendendo, achando que a Simão Pedro abafou, tirou a liberdade deste ou daquele. Não, eu acho que não. A Simão Pedro nunca me tirou a liberdade de nada. A Simão Pedro me trouxe a condição de trabalho, me deu assim o respaldo necessário até que a doutrina espírita
através da Simão Pedro, me deu neste momento. Houve longos desafios, né, que a gente tem, que a gente vê, eu te coloco aqui nesse início de situações aí que aconteceu, desse desenvolvimento da Casa Espírita, onde Pedro Carlos de Oliveira, além do meu pai, é lógico, o pai e a mãe, que me deram uma bela de uma estrutura, uma base toda da familiar e a base da doutrina, e que me ajudaram muito também, Pedro Carlos de Oliveira, juventino, né? E um homem muito importante também no movimento espírita é João Ezio Nogueira. Tu te informa com pessoas mais antigas lá na federação, eles vão lembrar de João Ezio Nogueira. Um belo companheiro que nos influenciou, nos ajudou muito na nossa juventude, no nosso crescimento, na base, como os outros dois, Pedro Carlos de Oliveira, na juventude, no estudo da evangelização da casa, o juventino, que nos ajudaram muito neste crescimento de entendimento da doutrina espírita. Então se teve esse trabalho, são etapas muito importantes que se tem, né, na vida. A gente vai vendo assim o tempo que a gente passou, né, os trabalhos, e a gente lembra anos atrás, onde a área que tu morava ali ali é o Algarve, né? Onde morava, isso. Aquilo não existia ainda. Existia algumas ruas só com meio fio, e tinha muitas casas modestas, pequenas, de pessoas com bastante carência. E então se fazia muitas visitas, muitas incursões. Hoje a gente vai de carro, né? E acha às vezes que está meio difícil. Se ia a pé visitar, fazer as visitas. Onde tinha na equipe do seu Adelino, e às vezes a gente como jovem ou até criança íamos junto, e a Leontina Ramos, que entrava na casa das pessoas e examinava tudo. Ela dizia: Fiinha, eu vou olhar o teu armário. Ela chamava de Fiinha. Fiinha, eu vou olhar o teu armário, deixa eu olhar o teu guarda-roupa. Ela entrava e ia examinando a casa das pessoas, modesta, e com aquele carinho ia vendo, e depois voltava: olha, a necessidade está grande, os armários estão vazios, nós temos que trazer alimento urgente. Então naquela época, como te levaram, como tu disse, na infância lá na Simão Pedro, e lá naquele início o pessoal não conhecia a palavra Simão Pedro, conhecia o seu Adelino. O seu Adelino ainda, depois que provavelmente naquela fila onde ele assumiu a liderança deste grupo todo, ele veio com muitos encargos, com muita responsabilidade, e uma delas foi, ele foi receitista homeopático aqui na Simão Pedro. Ele era um médium que ele recebia a orientação e transcrevia no papel. Lá chegou o Arivelto, né, aquele nenezão lá, e aí com a mãe, e ele diz: olha, dá tantas gotinhas desse remédio, dessa homeopatia, põe na aguinha, dá para ele vai se acalmar, vai ali, toma um passe, faz um tratamento. Então era isso, o seu Adelino. Porque naquela época, Arivelto, há 60 anos atrás, vamos dizer assim, médico era muito difícil acessar por aqui. Né? Então, quem é que fazia às vezes? Era a Sociedade Espírita, que tinha um médium que receitava ali a homeopatia, que não tinha contraindicação, e aquele homem autodidata, que até eu tenho um dos livros dele, está aqui em casa, de homeopatia, que a Adriana adora ler, né? Ele estudou aqueles livros bastante avantajados, e tudo sobre homeopatia e doenças. E aqui diz: olha, vem na minha cabeça o nome tal, homeopatia. Deixa eu ver se existe. Claro que existia. Os espíritos passavam para ele, usando o arquivo que ele tinha de estudo, o nome do remédio e a dosagem que deveria dar. Então, o trabalho que ele fazia, esse trabalho de assistência, e ele e o seu Pedro faziam muito, quando chamavam, muitas das vezes, eles entravam à noite e passavam a madrugada à beira de uma cama de um doente, seja criança ou adulto, ministrando a homeopatia
de hora em hora, ou às vezes de meia em meia hora, para ceder a febre, para que a pessoa se restabelecesse. Então era um trabalho que eu não lembro de alguém que tenha feito, a não ser esses outros homens fantásticos aí que a história conta, né? Mas por aqui. E nunca saiu dizendo que ele fez. Eu estou dizendo porque eu vi, eu sei. Então o trabalho já começou nesse tipo de situações, levando lá a medicação, levando lá o alimento, o agasalho para aquelas famílias, para aquelas crianças, levando a esperança, levando uma palavra de consolo espiritual. Verdade. Me diz como é que está a estrutura da Simão Pedro hoje? Eu sei que tem, tem asilos, tem creche. Como é que é essa estrutura hoje em dia? A estrutura a gente continua mantendo a mesma, né? Algumas pessoas já pensaram, né? Então, mas quem sabe a gente desativa. Olha, eu penso o seguinte: se tu tirar alguma coisa do que já foi projetado a Simão Pedro, não vai ser mais Simão Pedro. É como algum tempo atrás, Arivelto, eu participei da recuperação da federação. E tu lembra que tinha uma situação que até dizia o tripé quebrado. Aí não tinha o tríplice aspecto, queriam tirar. Era filosofia, ciência e religião. Eles queriam tirar das bases. E a Simão Pedro é a mesma coisa. Se tu tirar a estrutura que ela tem, que é baseada num forte trabalho de assistência social, e não é assistencialismo, se faz um trabalho, e é dito nas mesas mediúnicas, nas orientações, que todo o trabalho aqui é espiritual. Tem os espíritos trabalhando ao lado daqueles que estão levando pão para quem tem fome. Então, é um trabalho forte da assistência social. É um trabalho forte lá no lar dos idosos, onde temos lá vaga para 50 pessoas idosas, 10 homens e 40 mulheres. E a escolinha, a creche, onde começou pelas tias que cuidavam as crianças, que era a ideia do seu Adelino, alguém que pudesse cuidar as crianças para que as mães pudessem ir em busca do trabalho para ajudar as despesas da casa. Ora, lógico, hoje, se profissionalizando mais, as tias já não têm mais esse nome, já são professoras, já temos pedagoga que administra esse tipo de trabalho. Então, a Simão Pedro acompanhou o progresso também. O asilo não é aquelas pessoas cuidadoras que vão ali e dão alimento, banho, não, são profissionais. Temos técnicos de enfermagem, temos a enfermeira padrão, temos médico, temos nutricionista, temos assistente social, que forma um grupo de trabalho que dá o amparo a todas as pessoas que moram, que residem aqui na casa de Simão Pedro. Então é um trabalho muito forte, muito sério, que é feito em todas as pontas. E nunca esquecendo, e não podemos esquecer de que a Simão Pedro, a base é a sociedade espírita, a base é a doutrina espírita. Então não é uma casa que faz esse tipo de serviço, vamos dizer assim. Não, é uma sociedade espírita que faz todo este trabalho. Eu costumo dizer que tu, quando entrou aqui na Simão Pedro, tu não assinou nada, né, como que iria ter que assumir isto ou aquilo, não. A gente entra para estudar. E aqui tu faz uma pós-graduação a cada momento, meu amigo. Aqui tu tem as oportunidades, tu pode ir no asilo, ir lá ouvir, dar atenção ao idoso. Tu pode ir na creche, na escolinha, contar uma história, ver as crianças lá como estão se desenvolvendo. E na assistência social, um trabalho direto com as famílias. E a gente dizer assim que está fazendo um assistencialismo, não, a gente está levando a mensagem da doutrina espírita. E a barriguinha vazia não funciona.
que não tiver um pão para que possa, assim, matar a fome, para que eles possam ouvir a mensagem da doutrina espírita. E eu me lembro, meu amigo, que o saudoso tempo lá em que, e tu viu isso algumas vezes, e que na sexta-feira eu pegava o meu violão, levava para lá, para a creche, tava, de repente quando tu entrava, ou o seu Adelino, principalmente quando via visitar as crianças, que ele sempre ia dar o seu olá para as crianças, eu lembro de eu sentado no chão com umas 30 crianças em volta e a gente cantando. Nossa, quando eles viam o seu Adelino, era aquela festa, né? Coisa mais linda e que saudade, porque havia os eventos depois na sociedade, então nós levamos as crianças da creche para cantar no evento Dia das Mães, Dia dos Pais. Que coisa mais linda isso. Sim. Me lembro de visitar lá os asilos e, sabe, encher de beijo aquelas vovós lá que ficavam felizes da vida quando recebiam uma visita de alguém. E lembro de ter acompanhado uma vez as visitas às famílias, o que me deixou assim, sabe, eu tive que respirar um ar puro, respirar profundamente depois que terminou aquela visita, porque abalou bastante. Então, para a gente ver o nível de necessidade. Então, eu imagino a época, anos atrás ainda, mas no meu tempo, quando acompanhei esse trabalho, que já se via a necessidade que aquelas pessoas que tudo que tinham era o seu Adelino, tudo que tinham era Simão Pedro, como tu bem disse, né? Antigamente não se falava na Simão Pedro, antigamente era seu Adelino. Tanto que quando recomendaram a minha mãe que me levasse enquanto bebê, leva lá no seu Adelino. Então, e assim ficou durante muito tempo, até finalmente escrever lá em cima a Sociedade Espírita Simão Pedro, e o pessoal passar a se referir à Sociedade Simão Pedro, porque até então era seu Adelino. E acredito que para os mais antigos continua sendo, né? Vamos lá no seu Adelino. Com certeza. É uma trajetória grande, é um trabalho. Aqueles companheiros que tiveram, e não era só o seu Adelino, tipo o Pedro Carlos e outros, né, que fizeram um ótimo trabalho de divulgação, de orientação para todos aqueles que aqui estiveram. E me preocupa, para nós é uma perda grande, né? A gente não queria perder o seu Adelino tão cedo, e ele foi com 76 anos, mas chegou a hora dele partir. E aí vem uma preocupação muito grande. A credibilidade da Casa de Simão Pedro. Isso não deveria, mas eu temi que pudesse ter ido com ele. Mas não, graças a Deus, o pessoal entendeu que o crédito era da Sociedade Espírita. Chegou novos tempos, novas situações, e vem muitas provas de fogo para nós. Houve etapas, houve mudanças nas nossas vidas, e fomos testados muito forte nesse setor que a gente fala de assistência social, onde recebemos muitos irmãos aqui, muitos colaboradores que até hoje, e que vem gente, inclusive que não espíritas, que participam aqui ativamente nesse setor de assistência social. Lá na distribuição de roupas, ou na distribuição de alimentos, na organização das roupas que nós recebemos. Então, nós temos aqui evangélicos que participam aqui, nós temos espíritas, nós temos católicos, nós temos gente umbandistas que participam. Vem aqui com o seu colarzinho no pescoço, lá, sem problema nenhum, então, ao lado da nossa evangelho ali, trabalhando tranquilamente. Né? A gente vê a credibilidade da casa e o conceito que a Simão Pedro criou através do trabalho lá do seu Adelino, e no seu desencarne esteve aqui um dos importantes trabalhadores aqui da Igreja Católica. O padre Libanor veio aqui na despedida aqui do
desencarne do seu Adelino. E até hoje ele passa a ser meu amigo, onde nós trocamos muitas coisas. Quando ele recebe lá, ele manda para cá o pão todo dia 13 de cada mês, que ele diz que é dia de Santo Antônio, ele manda o pãozinho que vem para o asilo. E quando eu recebo uma carga de produtos bem maiores aqui, como iogurte, banana, eu ligo: Libanor, eu estou aqui com uma carga de alimento e eu costumo dizer assim: se veio para minha mão, eu não posso falhar, eu não posso deixar que isso estrague, que vá fora. Alguém tem que comer. Há muitas pessoas, há muitas famílias famintas que precisam ser alimentadas. Há muitos pequenos asilos que ele também conhece, que tem que ser alimentado. Então mando para ele, ele redistribui também. Então é um trabalho importantíssimo que se faz. Então aquele conceito que teria de quem sabe, uma rixa, não existe nada. Existe um relacionamento muito bom, porque a gente costuma dizer que a fome não tem religião, não tem idade. Tá? Então, nós temos que, é o que eu costumo dizer para ele: tu assiste lá e eu assisto aqui. Vamos dando um amparo àqueles que precisam. Né? E por diversas vezes eu já, quando em visita a minha mãe, que mora aí nas proximidades, né? Quando saindo dali, cruzando por baixo da Simão Pedro, porque são dois prédios, aquela maravilhosa ponte interligando, ponte aérea ali. Quantas vezes já vimos filas imensas de pessoas, de famílias que vêm ali buscar o que provavelmente é sua comida garantida, seu alimento para a semana. Então, tamanha significância desse projeto. Eu queria te perguntar, Láudio, certamente vocês devem ter vivido talvez uma situação um pouco mais atípica do que o costume durante esse momento pandêmico, ao longo desses 10 meses. Houve uma maior procura, um maior número de atendimentos? Como é que foi? Tu consegue quantificar isso mais ou menos para a gente ter uma ideia? Rivelto, eu fico pensando assim e analisando a história. Nós tivemos um preparo há anos atrás. Isso vai para vai em torno de 10 anos atrás. Que nos trouxeram aqui para ser amparado em nossa casa, morar aqui, a mãe de um cidadão que era um diretor da Conab. E ele esteve aqui conversando comigo e disse: eu posso ajudar. O que vocês precisam? Bom, a gente tem assistência social, alimentos. Fizemos um convênio com ele que deu 11 toneladas ao mês de alimentos. Foi 240 mil de alimentos. Só para ter uma ideia, numa daquelas vindas de material, vinha assim: mel, 1 tonelada. Banana, 1 tonelada, 2 toneladas. Carne de gado, 4 cabeças de gado, vamos dizer assim, 4 bois inteiros. Nós tivemos que nos equipar aqui, compramos serras, compramos máquinas, equipamentos para trabalhar tipo açougue. Aí tínhamos as pessoas aqui que entendiam, e até carne a gente fornecia para as pessoas, famílias. Então eu digo que isso aí foi um preparo. Eu lembro num carnaval de anos atrás, lá para esses 10 anos atrás, e teve um feriadão, onde todo mundo foi se divertir. O nosso maior divertimento, a nossa maior realização foi dividir esse alimento e levar nas casas. Conseguimos aqui uma Kombi de outro amigo, mais a Kombizinha que nós tínhamos na Simão Pedro. Eu sei que nós colocamos então uns 4 carros na rua levando. Porque exatamente naquele momento onde estava chegando esse feriado de carnaval, todo mundo enlouquece e quer ir para a festa, me liga da CEAS e diz: olha, eu tenho 100 caixas de banana para doar para vocês. Eu já tinha recebido 1 tonelada desse convênio. Ligo para o Hospital Espírita e tinha relação boa lá com eles, Laura Varela,
talvez tenha visto falar nesse nome. Ligo para lá e digo, olha, vão na Ceasa e dizem que vocês estão indo em nome da Simão Pedro. Peguem quantos vocês quiserem lá de banana. Fizeram isso, foram lá e buscaram o hospital. Ligo para a Sociedade Espírita, a casa lá na Ilha Grande dos Marinheiros. Vão lá na Ceasa e pegam. Bom, então acho que levaram quase tudo aí. Eu peguei a carrinho da Simão Pedro e fui até lá. Bom, agora eu levo o resto. Tinha 50 caixas de banana ainda lá. Isso dá 50 caixas a 20 quilos, são 1 tonelada. E mais 1 tonelada que eu tinha aqui, são 2 toneladas de banana. Nós não vamos perder isso aí. E trabalhamos o feriado inteirinho, que era, se não me engano, uma sexta-feira, um sábado e um domingo, distribuindo alimentos nas vilas, levando. Fomos muito bem tratados, o pessoal ordeiro, o pessoal tem medo, acha que pessoas pobres são uma fera que vai te avançar, que vai fazer alguma coisa. Não, são pessoas humildes, trabalhadores que têm as necessidades. Então fizemos esse trabalho. Então eu acho que isso aí foi um preparo para que esse momento da pandemia, onde cresceu a dificuldade, onde entrou quase um pânico, onde nós assistimos aqui 30, 40 famílias, teve um ponto culminante que nós atendemos mais de 200 famílias. Então tu imagina aquela fila que tu via ali, dobrava a esquina, ia até próximo lá onde era a minha casa, lá embaixo na quadra lá. Então isso daria assim uns 250 metros de fila de pessoas em busca do alimento. E graças a Deus, neste momento da pandemia, tivemos muita ajuda de famílias, de pessoas populares, né, simples, e também do Banco de Alimentos, que passou a nos assistir, nos trazendo aqui muito alimento, e nós podemos suprir. E a média ficou quase todo este momento, 120 famílias mesmo. Agora que nós baixamos um pouco o atendimento, porque caiu um pouco as doações, tu deve ter visto aí na mídia, dizendo que caiu 80% as doações, mas a gente manteve e estão mantendo este trabalho aqui em torno de 90 famílias por semana. Então, é uma quantidade enorme de alimentos. Então, semanalmente, eu tenho que dar conta, porque ainda estou trabalhando, Orivel, eu dou conta de, eu e o Fabiano, um outro companheiro aqui da casa, de fazer as coletas. Hoje, por exemplo, nós fomos lá no Mesa Brasil e buscamos em torno, acho, de 40 quilos de peixe que eles doaram. Então, traz para cá, limpa, isso vai ser dado para o asilo. Aí nos liga da Ceasa, vão lá buscar. Ontem o Fabiano foi lá e buscou a doação deles. Aí me ligam hoje e digam que pode vir entre 5 e 6 horas, temos mais doação. Então, mamão, banana, essas coisas. Então, a gente fica satisfeito que segunda-feira eu tenho material para que possa ser distribuído com as famílias carentes. Então, é um trabalho, os nossos voluntários sempre estão atentos, né, nesse tipo de trabalho, na distribuição. Sim. Eu lembro de uma época também, quando até chegou a ser institucionalizado no calendário da cidade aí, a época dos cafés, né, os cafés coloniais que se fazia, porque a padaria produzia pães e bolos e doces, além das doações, havia também aqueles trabalhos de exposição dos trabalhos dos cursos que eram oferecidos à comunidade. Há algum projeto de retornar aqueles cursos? Como é que... Porque eu me lembro que eram produzidas coisas maravilhosas, quadros lindíssimos ali, das pessoas da comunidade aí, que vinham para ser assistidas e eram meio que condicionadas à assistência a fazer curso, né? Aquela história de não basta dar o peixe, tem que ensinar a pescar. E vocês literalmente ensinavam e eram quadros maravilhosos, trabalhos lindos. Como é que está esse projeto? Este ano nós tivemos que parar, porque todo o trabalho que se fez, toda a escola que nós tivemos aqui da assistência social,
não é o assistencialismo, é ver a necessidade e oferecer uma série de situações para que a pessoa possa sair da dificuldade que está. Então nós analisamos a situação daquela família. Eu vou oferecer àquela mãe, àquele pai, a situação de nós cuidarmos o seu bebê, o seu nenê aqui na creche, para que a mãe vá pôr o currículo na rua e ocupar, né, uma vaga de emprego para que possa se sustentar com o suor do próprio rosto. Então, aí entra este trabalho, e aí nós temos também a possibilidade de oferecer os cursos profissionalizantes, que o senhor Ademir gostava muito de dizer, e todos com professores voluntários. Então nós tínhamos aqui uma equipe, e temos a equipe, só que com essa situação tá parado. Mas o projeto é 2021, onde nós conseguíssemos já abrir, né, e cessando a pandemia, espero que cesse, e a gente retomar este trabalho. Aí o trabalho realmente é muito grande, muito importante. Então, nós temos aqui os cursos, como tu disse, lindos, aqueles de pintura, de crochê, de tricô, de bordado. Então, uma série de outras situações. Nós temos aqui em torno, eu não vou saber citar todos, mas em torno de 12 cursos aqui, onde a pessoa aprendendo pode tirar o seu sustento, sim, fazendo os seus trabalhos manuais, ajudando na sua a sua situação lá no seu lar. Então é um trabalho grande. A Simão Pedro é um centro de captação de alimento, de roupas, de materiais de todos os tipos, né? Colchões que nós recebemos, cama, uma série de coisas. Inclusive agora com essa situação da pandemia, onde muitas instituições, inclusive as nossas co-irmãs aqui em Alvorada, todas fecharam, só Simão Pedro continuou funcionando. Então, carregaram tudo para cá. Nós tivemos que agora pedir que não nos trouxesse mais roupas de doação para nós, porque ele não tem mais onde pôr. E nós estamos fazendo um trabalho muito grande, que nossa equipe chama de Varal Solidário. Nós fizemos em várias escolas, já mandamos para Porto Alegre, para vários lugares. E agora a última colaboração que nós fizemos, nós enviamos para um CTG que foi levar lá em Viamão, uma colônia indígena. Foi levado roupas, né, para dar. Então não são espíritas, mas estão fazendo um trabalho magnífico. Então nós mandamos só lá na nossa vila aqui, chamada Umbu. Nós já fomos lá 2 vezes na escola, onde levamos, eu tenho um reboque, e coloquei no carro e levei assim até em cima de tanta roupa, e foi tudo, as 2 vezes que nós fomos lá. Mas quando nós entregamos lá, vamos dizer, um reboque lotado, quando chega aqui tem 2 que já nos deram. Então, nós tivemos que pedir para o pessoal, pelo amor de Deus, encaminhe para outros agora, porque eu não acho justo ficar parado aqui na Simão Pedro. Outros podem fazer também, né? Então, é a mesma coisa que o alimento. Quando entra em quantidade muito grande aqui, eu divido, porque, como eu te disse, provavelmente, e em outras situações, em outras vidas, quem sabe eu sonoguei muito alimento para as pessoas. E hoje vem a prova, vem parar toneladas nas minhas mãos. Eu digo nas minhas mãos porque hoje eu sou o representante da Simão Pedro, mas algum desses colaboradores fantásticos daí, da Simão Pedro, a equipe que trabalha, que faz esse tipo de trabalho, despreendidos, tá? E eu estou na situação de presidente, represento a casa. Então, eles distribuem, eles fazem junto com a gente. Tá? Então, é uma situação. Nós tivemos aqui também a nossa irmã Marisa, que assumiu muito tempo aqui junto com a gente, e tragicamente desencarnou, você deve lembrar desse fato. E então faz esse tipo de trabalho, né? E nós cuidávamos muito dela porque o contato, mesmo ainda não tinha Covid, mas tínhamos assim, a prefeitura municipal nos manda muitas pessoas que têm dificuldade de tuberculose, AIDS, sífilis,
eles mandam aqui com uma cartinha dizendo, o senhor precisa de alimento, porque ele toma o remédio e com a barriguinha vazia não faz efeito. Tá? E nós assistimos, Marisa, põe uma máscara, não te aproxima, porque ela teve câncer, né? Então, a imunidade baixíssima. Aí, graças a Deus, ela não pegou, mas ela teve que desencarnar tragicamente. Aí quem pegou a tuberculose? Eu. Toda a equipe, 2018, peguei tuberculose. Uma pneumonia forte, 12 dias no hospital. Imaginei já que estaria me despedindo dessa. A família também imaginou, mas não era hora. Então, tu mesmo disse, tu deve ter aprontado muito do passado, então tu tem muito para... Devo ter, quem sabe, tirado o pão da boca de muitas pessoas. Não, mas eu quero dizer hoje... assim, tu não vai tão cedo, não, tu tem muito ainda para reaver, então tem muita coisa para botar em dia. E eu espero que sim, porque como aquele outra manifestação que eu te falei algum tempo atrás, tu deve lembrar, do mosaico, tu deve lembrar, não é mesmo? Onde eu chego cansado do meu trabalho e que tenha passado a noite trabalhando, e que eu trabalho junto à construção civil, da área de serralheria, e tomando um banho muito cansado, quase dormindo de pé no banheiro, embaixo do chuveiro, e vem uma mensagem, onde alguém me dizia que essa estrada está sendo construída, não vai parar, e que cada um de nós, aí veio reafirmar aquela história lá do sonho que a gente escreveu, que cada um que pegou o seu mosaico, aquela pedrinha que possa ser pequena, e tem que colocar nessa estrada, mas se não fizer, será arrancada abrupta de sua mão e transferida para outro, porque essa estrada não vai parar, vai ser construída. Então, que estrada é essa? É a doutrina espírita, é a Simão Pedro que está sendo cada vez mais fortificada, com bases sólidas, desenvolvendo e levando a condição de muitos que vêm atrás de nós poder encontrar um caminho para que não seja de sofrimento, mas que possa trilhar em busca do seu desenvolvimento espiritual. Então, essa estrada foi um aviso para muitos que estavam ao meu lado, que não desistissem. Então, o desafio foi grande. A tentativa de interromper esse laço Simão Pedro e Láudio foi muito grande. Eu tive que ter muitas perdas, mas continuei firme com a doutrina, porque a minha convicção, a minha vontade de estar trilhando é muito maior do que a minha capacidade, mas foi o que apareceu na minha mão e eu vou aproveitar. Não vou fazer o que eu fiz, quem sabe, em outras vidas. Então o teste veio, o alimento que veio vai ser distribuído, vai ser levado às mãos daqueles que precisam. Nossa, arrepiei aqui. Lindo mesmo. Eu compartilho contigo desse pensamento. Te digo, meu querido amigo, meu pedacinho está guardado. Estava lá naquela fila, guardado, talvez lá escondidinho. Então, sempre que precisar do meu pedacinho, pode contar comigo que... Quem sabe o teu mosaico ainda tem que ser reajustado aqui, meu amigo. Hã? Como eu sempre te disse, né? A Simão Pedro é minha casa. Então, teu lugar está aqui. Como eu te disse, a Simão Pedro é minha primeira casa e vai minha eterna casa, a casa de Simão Pedro. Às vezes que tu me convidou para proferir uma exposição na Simão Pedro, eu sempre digo que bom estar na casa de Simão Pedro, que é minha casa também. Então, acho que todos nós colaborei nessa casa como evangelizador, que grata oportunidade também de estar evangelizando jovens. Colaborei lá com aquelas criancinhas da creche, ensinando música. Então, foram coisas significantes que me marcaram. E então, como eu sempre te disse, todas as vezes que nos vemos, né, toda vez que precisar, só a cena que eu estou aí já de prontidão, não importa o horário, não importa dia,
não importa a tarefa, porque eu acho que é um contrato que nós assinemos de responsabilidade. Eu não falo apenas com relação a Simão Pedro, mas com relação à doutrina em si. Todos nós, com É o que você certeza, está fazendo, né? não, com certeza todos nós somos devedores de passados aí e que aceitamos essa oportunidade que nos foi dada pelo Cristo, sabe, de renovar, de retomar o estandarte do Cristo, pegar a mão novamente, aquele estandarte com orgulho, marchar nas primeiras fileiras, e não importa quantos estejam disparando na gente. Vamos lá, se cair de joelho, vamos andar de joelho mesmo, mas nós vamos continuar andando. Então, olha que. A responsabilidade a gente não deve fugir, deve assumir. Nós tivemos fora da Simão Pedro, lá já vai fazer uns 30 e poucos anos, ficamos 2 anos, acho que fora, fundamos o Grupo Espírita Allan Kardec, e eu fui o primeiro presidente, fiquei para fechar o tempo certo, fiquei 9 meses de presidente, e depois transferi para outros companheiros, e depois retornei a Simão Pedro, a convite do seu Adelino. E então o seu Adelino, o pai era muito assim, ele não era de visitar a gente, mas se tu tivesse doente, ele estava do lado da cama lá. Com certeza, ele estava no... Eu sei que tu está bem, está trabalhando, não precisa estar aqui. Então, no momento que tinha algum problema, ele estaria lá sempre. E aí foi várias vezes lá me convidar, eu saí do Grupo Espírita e retornei a Simão Pedro, onde não saí mais, né? Continuei, só houve um desligamento de pouco tempo para fundar o nossa gloriosa Grupo Espírita Allan Kardec, o GEAC, que a gente tem no coração também, né? Então, Simão Pedro foi a primeira aqui, hoje nós temos 10 sociedades espíritas, e ali pertinho da casa da tua mãe tem uma que está sendo fundada agora, né? Já há uns 2 anos aí, 2, 3 anos, que está sendo materializado. Lá eu me lembro da Mensageiros da Luz, mas atualmente já tem uma nova abrindo. Né? Bem pertinho da casa da tua mãe, em linha reta não dá 200 metros. Em frente, eu não sei te dizer o endereço ali, mas em frente a creche Leãozinho, se tu dobrar à esquerda ali, ali para trás. Então, isso. Então, ali um companheiro que passou por aqui também, e está fundando a sociedade. O Lauro, meu irmão, estava dando uma mão para ele, para começar, e aí houve essa pandemia aí, então deram uma parada também. Então nós estávamos assim ajudando eles lá. Nos dias de palestra, nós íamos lá de toda a sociedade, a União Municipal Espírita está dando uma força para eles. Então nasce mais uma estrelinha nesse céu de Alvorada. Sim. Eu me lembro, a última contagem que eu me lembro é quando eram 5 ainda, né? E aí, essa é a Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Olha só, que fantástico. Até quando eu descer agora em Alvorada, nessa próxima semana, eu vou visitar por ali, vou dar uma caminhada para ver como é que tá a obra ali, tentar ver se consigo falar com a pessoa responsável, se está por ali por perto. Mas que boa notícia, que excelente notícia. É bom saber, né, e ver que está se espalhando, crescendo cada vez mais pontos de divulgação. E como eu me recordo, assim, de certa feita, a sua mãe, Dona Elvira, contando quando ela e o seu Adelino conversavam, e não me lembro em que ponto de Alvorada elas estavam, mas que visualizavam nessa região onde, não sei se era o teu pai ou tua mãe, nessa região onde está Simão Pedro, uma espécie de faixa de luz vindo de cima, assim, né? Então, agora que tu falou, me recordei exatamente dessa mensagem, como se soubesse ali, tinha um projeto a ser construído, e foi o que aconteceu anos depois. E... sim, imagina a substituição de muitas coisas onde é Simão Pedro, onde tu fez palestras ali. Para nós, eu lembro da minha infância que aquele era um terreno bastante alto, um barranco, onde tinha uma árvore que infelizmente tem que ser cortada, ficou bem no centro do terreno, uma capororoca. Então se trocou a árvore por essa bela árvore que está dando frutos até hoje.
e que recebe, como as árvores recebem os pássaros para que possam se agasalhar, a Simão Pedro é essa árvore frondosa, onde recebe todos aqueles que precisam do calor, que precisam da orientação, que precisam ter um norte nas suas vidas. Esta é a Simão Pedro. É um lindo projeto. Eu lembro ainda, como se fosse ontem, quando tu me contaste esta visão, aquela visão aquela revelação daquele momento na espiritualidade. E acho que, dado a minha sensibilidade, eu enxerguei o projeto na época. Lembro que comentei contigo e depois tu me passou aquilo por escrito, porque tu tinha, logo que tu teve a visão, tu anotou com a tua letra, né, em papéis. Sim. E me passou, porque à época eu estava à frente do jornal Nova Era e me lembro em um dos aniversários da Simão Pedro, publicamos aquilo, inclusive com a foto da primeira casinha que fora construída ainda no terreno do seu Adelino, naquela casinha de madeira 2x2, e que ali ele evangelizava as crianças da vizinhança. E então eu lembro que quando tu me narrava, era como se eu enxergasse. E aí agora, faz pouco tempo atrás, quando tu me convidaste para uma exposição na sociedade, olhando um livro justamente para buscar assim, trazer conteúdo para a exposição, encontrei aquele manuscrito teu contando a história. E eu lembro que no momento em que eu reli, foi como se voltasse o tempo e eu enxergasse exatamente aquele projeto imenso que cobre essa quadra inteira. E eu até me lembro que na exposição não me atrevi nem a tentar descrever para não cometer o erro de acabar, até por força de formação, né, que nessa área de engenharia, acabar querendo enxertar coisas que não tivesse. Mas de tão lindo que era o projeto. Então, é um registro que tem na memória ainda hoje. Então, se conseguisse compartilhar com as pessoas aquela visão que eu tive, e que deve ter sido a que tu teve também quando visualizou aquele imenso projeto, e aí era com aquela fila das pessoas vindo pegar o seu pedacinho do mosaico e depois adentrar o portal ali para a encarnação. Se a gente pudesse compartilhar essa imagem mental, acho que as pessoas conseguiriam compreender o que é a casa de Simão Pedro. E acho que a justa homenagem a Simão Pedro, justamente, que criador da primeira Casa do Caminho. Exatamente. Então imagina, Arivelto, aquela fila onde as pessoas estão chegando e o que tu faz, o que tu queres. Então toma o teu objetivo, vai estar contigo. Vê onde chega aqui, então sempre vai ter um local, vai ter a tua pedrinha. A gente está simbolizando, né? Mas a tua pedrinha vai ter que ser colocada ali naquele lado, a outra naquele outro. Então, aqueles primeiros que chegaram aqui, eu lembro, assim, aquelas pessoas bem simples, aqueles homens com formação da construção civil, né? Então, vem colocando o seu trabalho, a precisão, o conhecimento, tipo o seu Mário, se eu não me engano, né? Seu Adão Francisco da Silva também, que foi um mestre de obra, foi pedreiro, depois mestre de obra, com grande conhecimento. Então eles juntaram tudo aquilo e depois não era uma coisa tão fácil como agora. O cal vinha separado, era queimado aqui para fazer a argamassa, a areia era tirada com as próprias mãos deles, lá no arroio próximo, lá onde tu morava, aquele riacho que passava atrás. Então, eram tirados lá e durante a semana traziam para cá, para o fim de semana, fazer um mutirão, né, e colocar. Então, se tem muitas passagens, né, teve o Isidoro, que tem uma história fantástica, tadinho do Isidoro, é um bom coração. O Isidoro era um negro alto, daquela família do Luiz Carlos Santos Silva,
são uma família fantástica, eu gosto muito, tenho um carinho muito grande por eles. E o Isidoro dá a ideia para o seu Adelino e diz: seu Adelino, quando vier alguém ajudar aqui, o senhor tem que tirar o couro deles. Porque é o seguinte, eles vêm uma vez só, aí se não vier mais, pelo menos já fizeram bastante. E o pai ficou muito gozado daquilo, né, que ele estava dizendo. Lógico que não fazia isso, eram os amigos que estavam ali, os irmãos. E ele veio num domingo e tinha uma reunião de diretoria. E o Isidoro não era do grupo aqui da casa, era simpatizante, frequentava e estava ajudando. E aí o Isidoro não foi para a reunião de diretoria, não fazia parte. Aí foi o seu Adelino, foi o Manuel Francisco da Silva, que era o tesoureiro. Aí os secretários, nós tínhamos o Sebastião Rodrigues, também, um homem negro simpatíssimo. Ele era sargento da brigada, já aposentado, uma pessoa de um coração imenso. E se foram para a reunião e o Isidoro ficou. Quando terminou a reunião lá, quase 2 horas depois, chegou ali, está o Isidoro naquele solaço, derretendo de suor, e fez uns 30 metros de valeta lá. Eles me deixaram sozinho, eu fui obrigado a fazer. O Isidoro depois nunca mais apareceu, a receita serviu para ele, coitado. Mais um bom coração, aquele cidadão ali. E então a gente vê assim, foi situações que foram acontecendo ali na casa, né? E era assim mesmo, era à mão a coisa, era feita, e cada um fazia um pouquinho na sua parte. Então foi um trabalho importante lá na base. E hoje, como eu te disse, as provas estão aí, né? Essa pandemia se colocou, onde o nosso amigo que mora lá no Algarve, que é o vizinho da tua mãe, lá, o Benevides, que assumiu a direção depois do desencarne da Marisa. Quando começou a pandemia, lá, o que nós vamos fazer? Eu disse: olha, nós chamamos de Benê, eu não vou arredar 1 centímetro, eu não vou arredar pé. A pandemia está aí, seja o que Deus quiser, nós vamos se proteger. E eu não vou deixar abandonar, porque eu estou no grupo de risco, já estou com 66 anos, mas eu não vou virar as costas. Quem é que vai administrar isso aqui? Eu vou continuar. Se tu não quiseres, tu tem medo ou te preservar, eu vou aceitar, acho que tu tem todo o direito, mas eu continuo. Não, é só isso que eu queria saber, eu também vou continuar. Eu não vou parar. Aí ele disse que não ia parar, outro companheiro disse que também não ia, e todos aqueles grupos de amigos, os mais novos, né, vieram ao trabalho. Nós preservamos os meus contemporâneos, que a gente diz: olha, vai para casa, não vem. Aquelas irmãs mais velhinhas, né, e a gente pediu para que eles ficassem afastados. E o trabalho continuou sendo feito. Aí entrou algum grupo de pessoas, até de outras religiões que eu te falei, né? Umbanda, católicos, né? Evangélicos, que vieram se aliar, mais novos, e estão aí. E graças a Deus, nós fizemos um convênio que tivemos aí de um banco, onde o convênio nos dava também o exame da Covid, onde fizemos com todos os nossos idosos, e nós da administração ali da casa e funcionários também, e não houve nenhum contágio. A Simão Pedro estava livre desta situação. Então, graças ao bom Deus, estamos indo com proteção, com tudo, né? Estamos aí realizando o trabalho. Que bom, meu querido amigo, que alegria poder ouvir tudo isso. Tivemos aqui um momento emocionante, até porque fomos tomados de certas lembranças que realmente nos pegaram de jeito, mas é muito bom, porque tá conversando sobre a nossa casa, a casa do coração, aquela que nos acolheu e que sempre tem serviço pela frente. Então, que belo exemplo esse teu, porque a gente sabe que são nas provas que verdadeiramente conseguimos crescer e como tu bem disse, houve bastante preparo
para esses novos tempos e talvez ainda os que virão pela frente, e, e esse time que está aí, por certo, outros que ainda virão com o tempo, porque isso não foi um projeto que começou e parou, isso é um projeto que provavelmente não está nem no meio do caminho ainda, né? Ah, vai sempre, né? Agora, por exemplo, nós temos sangue novo aí, né? Tá, o nosso vice-presidente, nosso segundo vice-presidente, o Paulo Dias, tá, o José Antônio, que é o vice-presidente também, e o Fabiano, que faz parte da equipe, e mais essa equipe de senhoras, né, que se coloca à disposição nesse departamento de assistência social, mas na área de roupas, né, que é a minha esposa também, a Adriana, se coloca à frente deste trabalho e levando, assim, orientando aquele grupo de senhoras, e há muito que se fazer ainda, há muita coisa. Láudio, me diz uma coisa, como é que... Eu queria que tu trouxesse para o público aqui, aqueles que têm interesse em visitar a Simão Pedro, qual é os dias das atividades da Simão Pedro, qual é as atividades abertas ao público. Queria que tu deixasse também a localização certa da sociedade, talvez até um telefone que se quisessem ligar, para que as pessoas venham conhecer esse lindo projeto que, embora tenhamos mostrado ao longo do nosso programa algumas imagens, mas não tem como a imagem em loco, estar ali visitando, sentindo, vendo essa energia maravilhosa. Então, por favor, traga-nos essa informação. A Simão Pedro tem um trabalho muito grande, né? Agora, neste momento, no caso de palestras, a gente está trabalhando somente no sábado. Então, nós estamos colocando na internet a palestra e ali presencial também, com todos os cuidados, né? Com aquele termômetro medindo a temperatura das pessoas que chegam, com álcool gel. O nosso salão de palestras cabe 400 pessoas e a gente está recebendo em torno de 50 a 60, dando o distanciamento necessário. Então, a gente está se preservando neste trabalho. Então, seria sábado, às 19 horas, este é o momento que a gente pode receber as pessoas para ouvir a palestra aqui. Tá? E, quando a situação normalizar, nós temos também segunda e sexta-feira, às 8 horas da manhã. Então, aí é um trabalho pela manhã. Aí tem palestra e tem passe. E agora nós temos também, está parado, é o estudo da doutrina, o estudo sistematizado, né? Que nós temos aí a terça-feira, que nós temos um grupo ali de em torno de 200 pessoas, dividida em vários grupos de estudo, e conforme a gente vai evoluindo no estudo, vai mudando de grupo ali. E os mediúnicos, que aí depois é uma consequência de iniciar na terça-feira, depois vai passando para os mediúnicos também. Então, por enquanto, seria a palestra no sábado, seria o primeiro passo que as pessoas podem ver. E essa situação de conhecer a Simão Pedro, das 8 da manhã ao meio-dia, das 2 horas da tarde, vamos dizer, das 14 até as 17, estamos aqui, né? Sempre tem alguém da casa que pode oferecer para conhecer este trabalho também. Perfeito. Nós vamos colocar aqui embaixo o endereço da sociedade, o telefone para contato, para que as pessoas possam agendar, inclusive, essa visita, né? Não ser algo inesperado, a pessoa simplesmente chegar. O ideal é que ligue, faça um agendamento, para justamente não ter uma interferência nos trabalhos, já que o momento atual requer muitos cuidados, então não dá para simplesmente chegar lá e querer visitar. Então acho que o ideal seria... O nosso endereço aqui é Rua Maria do Carmo 305, a esquina Arthur Garcia. Então já vai ver a edificação, já vai ver ali a passarela que liga os dois prédios, né? Então nós temos 2 edificações grandes aqui, onde funciona a administração, o creche, e a parte de asilo do outro lado da rua, e a parte da sociedade espírita, de palestras e estudos também.
Né? E aí eu vou aproveitar o gancho aqui, aquelas que puderem e quiserem colaborar com alimentos, a casa, tudo é muito bem-vindo aqui. Tá? Então, material que a gente recebe muito pouco aqui, material de limpeza, se recebe pouco, seria importante que a gente pudesse levar às famílias, de higiene pessoal, sempre que a gente pode. Às vezes a gente recebe, fica muito contente quando se recebe aqui, às vezes kit de creme dental, a própria escova de dente, sabonete, shampoo, esse material, e o próprio alimento, né? Que sempre é bem-vindo aqui para a distribuição daqueles que precisam. Perfeito, Láudio. Bom, Se Láudio, queres o nós. telefone, a gente pode largar o telefone também, que é 3483-1246. Perfeito, 3483 1246. 46. Perfeito, ótimo. Ok? Tá, vai ficar aqui gravado embaixo. Então, os nossos internautas que quiserem fazer esse contato, que puderem também colaborar com esse belo trabalho de assistência, porque, como o nosso querido Láudio mesmo comentou, a necessidade aumenta a cada dia. Então, subiram lá de 40 para 60, para 90, 120, 200 assistidos, 200 famílias. Então, há uma necessidade premente na casa. E com certeza serão muito bem recebidas todas as doações dentro dessas que ele nomeou, até mesmo que são necessidades maiores, pelo que parece. E nós ficaremos também de nossa parte muito gratos àqueles que quiserem e puderem dar essa assistência. Querido Láudio, eu queria que tu, antes de terminasses, deixasse uma mensagem para o nosso público, para o nosso internauta, com base em toda essa tua vivência maravilhosa e que pudesse servir também de inspiração para esses jovens que nos ouvem e também para os não tão jovens e que muitas vezes acham que o mundo está terminando, a vida está terminando, então não há sentido de trabalhar principalmente em prol do próximo. Eu sempre ouvi muitas pessoas falando que precisam aproveitar a vida. Que é muito curto o tempo e eu tenho que aproveitar. E eu fico imaginando o que é aproveitar a vida. Eu fico vendo que a gente não serve de exemplo para ninguém, a gente viveu, aproveitou a vida, aproveitei a oportunidade que foi me dada, com a certeza e com a visão da doutrina espírita. E tenho a certeza que já vivi tantas outras vidas. E a história nos diz que tudo isso que a gente vê e que estudou lá nos bancos escolares, a história, daquelas barbárias realizadas lá num passado distante e num passado próximo de nós, que muitas vezes nos orgulhamos das caminhadas, das lutas, das gravatas, como diziam, né, que era a degola. Quem é que fez isso? Nas lutas aqui do domínio, das conquistas, com certeza nós estávamos lá, mas que hoje não devemos mais erguer a lança, não devemos mais erguer a espada, erguer sim a caneta, erguer a mão, elevar a voz para dar a verdadeira mensagem de paz. E digo a todos aqueles jovens ou um pouco mais velhos, que aproveitem a oportunidade, que olhe para o lado, olhe a situação que estão vivendo. Esta vai dizer o que deve ser feito. Então, aproveite esta grande oportunidade. Há condição, sim, o Espiritismo não é contra de tu te divertir, de ser alegre, de viver bem com amigos, mas não perder o teu tempo usando algo que te destrói o corpo físico que Deus te permitiu, que poderia durar um pouco mais, e a gente diminui essa caminhada, que vai fazer falta no futuro. E nós só vamos descobrir
quando partirmos daqui, que não cumprimos tudo, porque encurtamos a nossa jornada. Aproveite, meus amigos. Aproveite toda a oportunidade e goze muito dessa oportunidade que Deus nos dá. Nada é perdido. Todos os momentos que nós nos dedicarmos do perdão, da paz, de levar a informação da doutrina espírita, é grandioso para todos nós. A casa espírita estará sempre aberta, trazendo a mensagem, não a Simão Pedro, todas as casas espíritas, abertas para todo aquele que queira um pouco mais de informação, que é importante, porque viver com a dúvida é terrível. Que a paz de Deus e Jesus esteja no coração. Nossa, muito obrigado, meu querido amigo, irmão, grato por teu precioso tempo, principalmente numa sexta-feira à noite como essa, em que tua família te espera. Então eu quero, em nome de todos os internautas e especialmente no meu, com todo carinho, te desejar uma agradável noite de descanso junto à tua família. Estenda meu abraço carinhoso à tua esposa, à tua linda filhinha, que te esperam também aí para o caloroso abraço e passar essa noite maravilhosa contigo. Muito obrigado por teu tempo. Em nome de todos que aqui vierem assistir este programa e que receberão este prêmio deste lindo testemunho, que é ouvir de um dos pilares da Simão Pedro um pouco dessa bela história que eu também já conheço, algumas partes que a gente não contou aqui, mas que com certeza nos enriqueceu, nos modificou e nos ajudou a sermos um pouco mais do que somos atualmente. Gratidão, meu querido amigo, e uma boa noite. Eu quero agradecer a todos também internautas que estiveram conosco, nos acompanhando pacientemente, carinhosamente. E, mais uma vez, eu gostaria muito que, ao final, registrassem ali nos comentários seus pensamentos, fizessem suas considerações, questionamentos e até mesmo suas críticas, porque são muito importantes para nós, nos ajudam a nos melhorar cada vez mais e oferecer um programa com melhor informação, melhor qualidade. Meu desejo de um agradável descanso a todos e até o próximo sábado. Fiquem com Deus. Numerosas transformações são aguardadas e o Espiritismo esclarece os corações, renovando a personalidade espiritual das criaturas para o futuro que se aproxima. A caminho da luz, Emmanuel.